Hoje eu vou falar sobre uma das minhas melhores leituras do ano. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e clica no botão aí embaixo e se inscreve. E não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar. Deixe o curtir nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você tiver interesse em comprar o livro da resenha de hoje, basta acessar o link que está na descrição do vídeo e quando você fizer a compra por esse link, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio. Hoje eu vou falar sobre um livro que me conquistou e que quando eu terminei de ler, minha cabeça ficou inchada. Mas é uma inchada no bom sentido porque eu não consegui parar de pensar nessa história e parar de pensar nos personagens desse livro. E eu tô falando, que vocês inclusive já devem ter visto pelo título do vídeo, tô falando do livro Recursão, do Blake Crouch. Blake Crouch é um autor estadunidense e roteirista também, ele já escreveu vários best-sellers. Ele é o autor da trilogia Wayward Pines, que acabou virando uma série pela Fox. Os livros do Blake Crouch já venderam mais de 1 milhão de exemplares e já foram traduzidos para mais de 30 línguas. Ele também é o autor de Matéria Escura, que é outro livro que foi publicado pela Intrínseca e que fez muito sucesso. Inclusive, eu tô com muita expectativa para ler Matéria Escura depois da experiência maravilhosa que eu tive com Recursão. Para vocês terem noção do impacto que esse livro trouxe, a Netflix adquiriu os direitos de adaptação audiovisual e vai produzir um filme e uma série baseados na obra. Recursão é um livro de suspense e ficção científica que vai contar as histórias de duas pessoas, a do investigador da polícia de Nova York, Barry Sutton, e da neurocientista Helena Smith. A gente vai acompanhar duas linhas do tempo diferentes, uma focando no Barry e a outra focando na Helena. E o livro já começa frenético, trazendo ação e suspense logo de cara. Barry é chamado para atender uma ocorrência de uma mulher que está prestes a se jogar de um prédio. E em qualquer circunstância essa já seria uma situação bastante delicada. Mas ela é ainda mais grave porque a mulher, que se chama Ann Voss Peters, conta para o Barry que está infectada com a SFM, a Síndrome da Falsa Memória. A SFM é uma doença misteriosa que faz as pessoas terem lembranças de vidas que elas nunca viveram e de situações pelas quais elas nunca passaram. Só que não são lembranças distantes, sem muitos detalhes. Não. Na Síndrome da Falsa Memória, as pessoas se lembram de cada detalhe. E quando eu digo cada detalhe, é cada detalhe mesmo. Elas começam a sentir o cheiro das coisas, a lembrar dos hábitos, das rotinas, de pequenos detalhes que fazem parte dessas vidas que elas nunca viveram. No caso da Ann Voss Peters, as lembranças que chegavam na sua cabeça eram de uma vida em Vermont, em que ela tinha outra profissão, tinha um marido, um filho, e ela era muito feliz. Ela se lembrava da rotina com a sua família, do hálito do seu marido, dos trejeitos do seu filho, e ela relata que o que mais doía eram as recordações dessas pequenas coisas. E quando ela percebeu que não estava vivendo aquilo, que na verdade ela nunca viveu aquilo realmente, ela se sentiu desamparada e teve uma tristeza profunda. E foram esses sentimentos que a levaram a ir ao prédio naquele dia. Barry tenta conversar com Ann e convencê-la a não pular do parapeito do prédio. Ele tem medo de a SFM ser contagiosa e acabar sendo infectado. É uma angústia porque essa doença leva as pessoas a enlouquecerem e também leva muitos a cometerem suicídio, porque as pessoas, muitas delas, não conseguem diferenciar o que é real do que não é. E isso acontece com a Ann Voss Peters. Esse caso acaba sendo muito marcante para o Barry. Ele carrega dentro de si vários sentimentos e a sua mente é assombrada, digamos assim, pela situação que ele presenciou. Além disso, ele convive com a tristeza de ter perdido a própria filha e a gente percebe, durante a leitura, quais as formas que ele encontra para lidar com a dor dessa perda. O livro tem muitas interações e diálogos entre os personagens, o que acaba dando uma maior dinâmica para a história. E outra coisa que dá dinâmica ao enredo é a mudança de focos dos personagens. Ou seja, se uma hora a gente está acompanhando a história do Barry, em outra a gente vai saber o que é que acontece na vida da Helena. A gente descobre que ela é uma cientista que está tentando desenvolver uma tecnologia que seja capaz de curar o Alzheimer. E ela se dedica bastante ao projeto porque a sua mãe sofre com essa doença.
Helena quer encontrar um jeito de armazenar lembranças de cérebros que estão em processo de declínio. Alguns trechos são bem emocionantes porque a gente consegue ver como o Alzheimer afeta a mãe dela, além das angústias que Helena sente por não estar conseguindo alcançar os seus objetivos. A sua pesquisa precisa de financiamento e de uma grande equipe de desenvolvedores para que o projeto seja executado. Mas, de repente, como que caindo de um paraquedas, surge uma pessoa que decide dar todo o suporte a Helena. Ela finalmente vai ter a oportunidade real de alcançar os seus objetivos. Enquanto isso, nessa alternância de narrativas, a gente vê quão afetado o Barry ficou por causa da ocorrência que ele atendeu da mulher que tinha a SFM. Ele decide investigar esse caso e percebe que existem algumas inconsistências na história contada pela Anne. Então ele começa a ir a fundo nessa busca por respostas e de repente a gente está envolvido em uma trama de muito suspense e de expectativa para saber o que é que vai acontecer. E essas são algumas das marcas do livro. Ele prende a gente, faz a gente suspirar e a leitura flui muito bem. Outra característica marcante de Recursão é a forma como Blake Crouch descreve as cenas. A gente consegue visualizar toda a trama como se estivesse nela, com muita ação e com a adrenalina lá em cima. Algumas vezes eu fiquei até com o coração acelerado de tanto envolvimento com essa história. E se eu fiquei assim, imagina o Barry então quando ele foi descobrindo os detalhes por trás da síndrome da falsa memória e percebendo que as coisas eram muito mais profundas do que ele poderia pensar. Para você ter noção, ele chega até a se questionar se o que ele está vivendo é real. Mas qual seria a causa de tudo isso? Bem, essa curiosidade é responsável por colocar Barry em situações cada vez mais tensas. A gente acompanha o passo a passo do desenvolvimento da tecnologia que foi imaginada pela Helena e quais são as consequências dessa criação. E outra coisa interessante desse livro é que mesmo trazendo elementos científicos, porque o livro é de ficção científica, a linguagem não é tão complexa, a gente consegue entender. E, inclusive, eu não posso deixar de falar do trabalho excelente de tradução da Sheila Lousada e também do trabalho da equipe da Intrínseca na hora de editar esse livro. Eu achei sensacional. Na história do livro, a explicação de algumas coisas pode parecer confusa no começo, mas aos poucos as peças vão se encaixando e é maravilhoso quando isso acontece. Assim como são incríveis as reviravoltas que acontecem nesse livro. E não, eu não estou falando só da parte final da história. Desde o começo acontecem situações, a gente se depara com situações e viradas de mesa inesperadas. As respostas para algumas perguntas vêm gradativamente e a gente percebe que, ao mesmo tempo que a tecnologia criada pela Helena pode salvar vidas, ela também é capaz de provocar mudanças terríveis na humanidade. Barry e Helena estão ligados de alguma forma e a gente fica envolvido e curioso para saber como suas vidas vão se cruzar e, acima de tudo, qual vai ser a importância dessa dupla na solução dos problemas enfrentados na trama. Eu tive algumas queixas relacionadas a esse livro, como o fato de que tem um momento na história que ela entra em um ciclo, em um loop, e isso acaba deixando a leitura um pouco cansativa. Mas é algo que eu não dei tanta importância, que eu não me importei tanto, porque a experiência incrível que eu tive com o livro foi maior, muito maior, que esse detalhe. Esse livro é muito bom, sério, muito bom mesmo. Eu gostei demais, vocês não têm ideia. E eu poderia ter falado muito mais coisas sobre a história, mas eu acho que esse é o tipo de obra que quanto menos você souber, melhor vai ser a sua experiência. Recursão é um livro que prende a gente. Ele tem muita ação, mistério, suspense e cenas que são de tirar o fôlego. Mas ele também traz reflexões que são muito válidas e interessantes sobre o poder da memória, sobre a nossa relação com o tempo e sobre como nós enxergamos as nossas identidades. Depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando por um longo tempo sobre algumas questões que o livro traz. Foi uma leitura muito impactante, e eu tenho certeza que eu não vou conseguir transmitir totalmente o que eu senti. É o tipo de leitura que, quando você termina, vai ser difícil esquecer. Isso se você chegar a esquecer um dia. Vale muito a pena ler Recursão. Se você ainda não leu, você não sabe o que está perdendo. Olha, eu não estou exagerando em recomendar Recursão. Como eu disse, é uma das minhas leituras favoritas do ano. Eu tenho quase certeza que você vai gostar muito. Eu queria saber se você já chegou a ler Recursão, se agora está interessado na história, e pedir também para você deixar nos comentários um livro, ou mais, se você quiser, livros que tenham te marcado tanto que você acha que as pessoas precisam ler, que vai mudar ou impactar a vida de outras pessoas.
Diga aí nos comentários. Se você quiser comprar a recursão, eu lembro mais uma vez que basta acessar o link que está na descrição do vídeo e quando você fizer a compra por esse link, você vai estar ajudando o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos e compartilhar o canal com seus amigos para a gente aumentar essa comunidade do BookTube. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago outros conteúdos sobre livros. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!